Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, são 5 horas e 29 minutos dessa segunda-feira, dia 19 de junho. O ano é 2023. Estamos começando mais uma semana abençoada, de vida plena, próspera, alegre e feliz para todos. Então sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma semana com muita motivação e a palavra de Deus. A palavra de Deus que traz a bênção, traz a alegria, traz a motivação e o entusiasmo para nossas vidas. E hoje vamos começar nossa semana já trazendo mais a leitura de um livro da Bíblia Sagrada, da Palavra do Deus vivo, o Manual para a vida plena, próspera, alegre e feliz. Como é que conseguimos tudo isso? Através da Palavra de Deus, com a leitura e o comentário da Palavra de Deus. Mas esta semana passada, um aluno meu chegou e perguntou: "Pô, professor, o senhor fica fazendo live, fica fazendo esses vídeos aí, falando da Bíblia, falando da palavra de Deus. Pô, o senhor nem pastor o senhor não é pastor, não é religioso. Por que o senhor fica fazendo estes livros aí, falando da Bíblia, falando da palavra de Deus?" Bom, para você ler a Bíblia, para você interpretar a Bíblia e até comentar a Bíblia, você não precisa ser pastor, você não precisa ser religioso, porque a Bíblia não é um livro voltado para a religião, voltado para quem é pastor, apenas dedicado para quem é pastor. Não, a Bíblia é um manual para a vida. Como em tudo que você compra, um eletrodoméstico, por exemplo, um televisor, uma geladeira, um celular ou um computador, todos eles vêm com um manual. E se você não ler o manual da vida, você não vai conseguir utilizar aquele instrumento, aquele equipamento efetivamente. Por exemplo, é como você ter um celular e você usar o celular apenas para ligar, para fazer ligação, ligar e desligar o celular. Você usar o celular apenas para fazer ligações, ou seja, você tem um equipamento na sua mão com milhares e milhares de informação, com milhares e milhares como é que poderia te dizer, de funções que você não usa. Então, o que é? O que é a Bíblia? É o manual para a vida. Então é como se você tivesse um celular com milhares de funções, mas você usa o celular apenas para fazer ligações, você não utiliza plenamente aquele celular. A mesma coisa é você. Você é uma pessoa, você é um ser que tem ilimitadas funções, você tem poderes ilimitados, mas por você não ler o manual da sua vida, você não sabe quais são os poderes que você tem, o que você pode fazer, até onde você chegar. Por quê? Porque você nunca leu o manual da sua vida. Ou então você está dando esta condição para outra pessoa. Um pastor, por exemplo, um padre, ele vai ler o manual da sua vida para você. Então você está deixando para trás recursos, riquezas e habilidades que você tem, mas que você não usa, você não sabe. Porque você não procura conhecimento, você não procura entendimento. Então nosso trabalho aqui é levar um pouco de informação, um pouco de sabedoria para você, utilizando exatamente a Bíblia, que é a palavra do Deus vivo. E se você acredita nisso,
tudo bem? E se você não acredita nisso também, tudo bem? A vida é sua, que cada um cuide da sua vida. Então hoje vamos começar a leitura de mais um livro da Bíblia, mais um livro, mais uma história magnífica de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de fé, de muita fé, de lealdade para com Deus. Então hoje vamos começar a leitura de mais um livro. Acabamos de fazer a leitura do livro de Provérbios e também do livro de Eclesiastes. São dois livros sensacionais, magníficos para quem quer obter sabedoria, conhecimento, como ter vida plena, alegre, próspera, feliz em todos os sentidos, porque lembre-se, Deus não é pela metade, Deus não é pedaço. Se sua vida é pedaço, se sua vida é pela metade, você está no caminho errado, meu amigo. Mude enquanto há tempo. Você está no caminho errado. Com Deus tudo é plenitude. Com Deus tudo é incondicional. Deus é o topo. Deus é o topo. E foi isso que aprendemos com o rei Salomão. Ele teve vida plena, próspera, alegre, feliz em todos os sentidos. Ele viveu de fato, ele adquiriu sabedoria de fato, adquiriu sabedoria plena. Ele só não foi mais sábio, claro, do que Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e do que o próprio Deus. Então, ele teve uma vida plena em todos os sentidos. E agora vamos começar a leitura do livro de Jó. Mais uma leitura magnífica, sensacional, onde você vai adquirir muita sabedoria, muita fé, muita resiliência. E quem foi Jó? Jó, alguns dizem que a história de Jó é uma história fictícia, que Jó verdadeiramente não existiu, esse tipo de coisa, mas tudo bem, não importa. Não importa se Jó existiu ou não existiu. O que interessa para nós é a história, é a mensagem que é dada no livro. É a mensagem que é colocada para a gente no livro. É isso que nos interessa. Então vamos começar a história de Jó, mas só para dar uma resumida na história de Jó. Jó foi um servo bom para Deus, um servo leal, temente a Deus. E como já explicamos aqui, o que é ser temente a Deus? Não é ter medo de Deus, esse tipo de coisa. Deus não é para você temer, Deus é para você amar. Deus não é para você ter medo, que ele vai jogar bolas de fogo em cima da sua casa, em cima da sua cabeça. Nada disso existe. Deus é para ser amado. Deus é para ser obedecido. E temer a Deus nada mais é do que seguir os seus princípios, os seus mandamentos. Mas quais são os princípios de Deus? Quais são os mandamentos de Deus? Leia a Bíblia. É fácil de encontrar. Ele tinha uma fé inabalável em Deus. Jó tinha uma fé inabalável em Deus. Nunca culpou a Deus. Jó não culpou Deus por nada, pelas enfermidades, pelas perdas que ele teve na sua vida. Então ele nunca culpou a Deus. E ele foi um homem muito resiliente. Ele aguentou todo tipo de sofrimento sem nunca amaldiçoar a Deus. Não praticava nenhuma maldade, perdeu seus bens, perdeu todos os seus bens, suas casas, suas terras, perdeu seus rebanhos, perdeu toda a sua riqueza, perdeu sua família, perdeu seus filhos. E Jó, o que Jó tinha a dizer sobre tudo isso era o seguinte: a única coisa que Jó disse foi o seguinte: Deus deu, Deus tirou. Deus dá, Deus tira. Tudo é de Deus. Nada é meu. Então nada é seu. Nada é seu, tudo é de Deus. E Deus é tão poderoso e nós somos tão insignificantes que nem
A própria vida nós temos. Nós não temos nem nossa própria vida, pois a vida não é sua, a vida não é minha, a vida é de Deus. Você não sabe quando você vem, você não tem esse poder, e você também não sabe quando você vai. Então nada aqui é seu. Do pó você veio, do pó para o pó você vai voltar. Ou seja, da terra você veio, para a terra você vai voltar. A sua matéria aqui é só um corpo, um exoesqueleto alugado, emprestado para você. Então você não é esta matéria, este material que você vê, este corpo físico que você vê. Sua pele, sua carne, seu sangue e seus ossos. Você não é nada disso. Isto é só matéria. Isto é só pó. Do pó você veio, para o pó você vai voltar. Então, vamos começar hoje e vamos fazer a leitura deste livro magnífico e vamos comentar este magnífico chamado O Livro de Jó, a história da vida de Jó. Mas, antes de começarmos aqui a nossa leitura de hoje, já deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Amém? Amém? Obrigado, dê aquela fortalecida e vamos começar a leitura de hoje. Mais um livro de muita sabedoria. Boa leitura, tenha uma vida plena em todos os sentidos. É para isso que Deus te fez. Então vamos começar aqui, vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada, lembrando que o nosso trabalho sempre começa cedinho, sempre começamos aqui o nosso trabalho às 5h29 da manhã, para trazer para você aquela palavra de motivação, de paz, de riqueza, de saúde, de tudo que é bom. Basta você falar, basta você usar a sua vida para fazer o que é bom. E tudo começa a mudar, tudo começa a dar certo na sua vida. Perfeito? Então vamos começar hoje a leitura do livro de Jó. Bora lá, vamos ler e comentar versículo por versículo. Mas faz um favor aí, dá uma fortalecida aqui no nosso trabalho. Se inscreva aqui no nosso canal. Bora lá. O livro de Jó. Mais um livro de sabedoria. Capítulo 1, versículo 1. E diz assim: Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. Então Jó era um homem perfeito e íntegro, um homem justo, íntegro. Alguém que temia a Deus, ou seja, seguia os princípios e os mandamentos de Deus. Isso, a tradução de temer a Deus, nada mais é do que seguir os princípios de Deus e os seus mandamentos. Muita gente, esta semana um outro aluno veio indagar para mim, dizendo que acreditava em Deus. E muita gente diz que acredita em Deus, e a maioria das pessoas dizem que acredita em Deus. Mas lês o engano. Ninguém acredita em Deus. Porque se você acreditasse verdadeiramente em Deus, primeiro, sua vida não seria uma vida de tantas dificuldades quanto o que você está passando. Segundo, falar que acredita em Deus, todos nós falamos, mas verdadeiramente você segue os princípios e os mandamentos de Deus? Porque se você não está seguindo os princípios e os mandamentos de Deus, você verdadeiramente não acredita em Deus. O que você acha que acredita
Não é verdade. É mentira, você não acredita nele. Porque se você acreditasse nele, você andava no caminho de Deus. Agora, dizer que anda no caminho de Deus, que anda nos caminhos de Deus, que acredita em Deus é muito fácil. Mas você segue os princípios dele? Segue verdadeiramente? Lembra o que falei agora há pouco? Deus é pleno, Deus é plenitude, Deus é incondicional. Não existe Deus pela metade. Ah, quando me convém, eu sigo. Quando não convém, eu não sigo. Ah, quando eu estou por cima, quando eu estou bem, eu não sigo os caminhos de Deus. Mas como eu estou, quando eu estou na merda, na bosta, aí sim eu me apego a Deus. Quando estou em dificuldade, aí peço tudo a Deus. Deus me tira daqui. E quando Deus tira, a primeira coisa que você faz é virar as costas para Ele. Então, seguir os caminhos de Deus, acreditar em Deus, é plenitude, é incondicional. Deus não é pela metade. Você pode ser pela metade, você pode ser os pedaços, mas Deus não é não. Deus é pleno, Deus é inteiro. Deus é verdade. Deus é verdade. Deus é sabedoria. Deus é tudo. Então não adianta você dizer que você acredita em Deus, que você segue os caminhos de Deus, que você segue os princípios de Deus, só quando lhe convém. Isso não é seguir princípios. Seguir princípios é hoje, 24 horas do dia, é 7 dias por semana, é 30 dias por mês, 365 dias por ano, ano após ano. Não é só quando lhe convém. Acreditar em Deus não é quando lhe convém. Mas Jó era um desses homens que verdadeiramente acreditava em Deus. Era leal para com Deus. Nunca culpou Deus por nada. E nunca falhou com Deus. Versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então Jó tinha uma vida próspera e sua família também era bem próspera. Ele tinha muitos filhos, 7 filhos e 3 filhas. Versículo 3. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 juntas de jumentas, e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. Então Jó, ele tinha uma família próspera, ele tinha uma família grande, ele tinha uma grande família, ele era rico em filhos. E ele era rico também em posses, em bens materiais. Ele tinha muitos rebanhos, tinha muitas terras, tinha muito gado, muitas ovelhas, muitos cavalos, muito ouro, muita prata. Jó era rico em todos os sentidos, tanto familiar como financeiro, como material. Jó era riquíssimo, era muito rico. Versículo 4. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs, para comerem e beberem com eles. Então a família de Jó era muito unida. Todos os irmãos eram unidos. A família de Jó era uma família plena. É uma família onde todos se amavam, não existiam contendas entre eles, e eles repartiam tudo entre eles. Então Jó era rico familiarmente, tinha uma família rica, próspera. Jó era muito rico em bens materiais, em rebanhos, em gado, em tudo, em ouro, prata, terras. Jó era um homem muito rico em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Versículo 5. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas, de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia:
pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Então Jó era um homem rico, de posses, né? Um homem rico materialmente, tinha uma família muito rica, a família de Jó era uma família rica, ou seja, rica no sentido que Jó era rico em família, rico em filhos. Jó era rico em bens materiais, rebanhos, terras, ouro, prata. E Jó também era rico na sua fé. Ele tinha uma fé inabalável. E ele orava a Deus também por seus filhos, também por sua família, não só por ele, mas também pelos seus filhos. Então ele orava a Deus, pedindo perdão a Deus, caso ele, sem saber, caso seus filhos, seus 10 filhos, filhos e filhas, tivessem cometido alguma transgressão, tivessem cometido alguma maldade contra Deus. Então ele orava a Deus e oferecia sacrifícios de animais, ofertas queimadas, para que Deus perdoassem seus filhos, caso estes tivessem cometido alguma maldade. Ofertas queimadas, sacrifício de ofertas queimadas, para quem não sabe, era tradicional naquela época oferecer algum tipo de sacrifício, oferecer sacrifício de algum animal pelos pecados. Se alguém tivesse pecado, oferecia a oferta de algum animal, alguma oferta queimada, para se livrar daquele pecado, para que aquele pecado fosse perdoado. Era a tradição da época. Hoje isso ainda é feito? Sim, em muitos lugares. Em muitos lugares, em muitos países, com muitos povos, isto ainda é feito. Em algumas religiões, isto ainda é feito. Sem dúvida. Mas naquela época era tradicional. Em todos os povos se fazerem ofertas de animais, ofertas queimadas para se livrar de um pecado. Para pedir perdão de algum pecado, não é para se livrar. A palavra bem não é se livrar. E sim pedir perdão, pedir clemência, misericórdia a Deus pelo pecado que a pessoa tinha cometido. Versículo 6. Então a fé de Jó era muito rica. Então Jó era muito rico em todos os sentidos, principalmente na sua fé em Deus. Versículo 6. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E aqui está uma grande informação, que talvez muitos não conheçam. Satanás, ele anda com Deus, sem dúvida, sem dúvida. Porque Deus é o Criador de tudo. Satanás não cria nada. Então, até Satanás foi Deus que criou. Queira você acreditar nisso ou não, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então, Satanás estava com os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? São os anjos. Somos todos nós. Então os anjos, eles foram em assembleia prestar contas para Deus. E lá também estava Satanás. Ele também participa destas reuniões. Então lá também estava Satanás. Versículo 7. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Perguntou Deus a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor. Então Satanás respondeu a Deus e disse: de ir e vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo.
Então Deus pergunta a Satanás: de onde tu vens? O que tu tens feito? O que tu tens feito? Então Satanás responde e disse: de ir e vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. Então eu tenho vagueado por aí, tenho andado por aí, sem fazer nada, estragando a vida de um aqui, estragando a vida de outro acolá. Fazendo muitas almas se perderem, se voltarem para mim. Então eu tenho andado para lá e para cá sobre a terra, para cima e para baixo, para cima e para baixo, buscando almas, tirando o poder de Deus sobre essas almas. Versículo 8: e o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó? Ou seja, Deus perguntou a Satanás: você viu por aí o meu servo Jó? Que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. Então o Senhor pergunta a Satanás: tu consideraste, tu tens visto o meu servo bom e fiel, chamado Jó? Que na terra não existe nenhum outro homem tão íntegro e fiel como ele? Tem visto por aí, viu por aí o meu servo? Viu por aí o homem íntegro, justo, perfeito, que teme a Deus, que se afasta do mal, que não comete nenhuma maldade, que não faz mal a ninguém? Você viu este homem por aí? Versículo 9. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Ou seja, aqui Jó põe a Deus que aquele servo bom, fiel, leal, justo e íntegro só é assim porque Deus tem dado tudo para ele, tem feito tudo por ele. Então, acaso Jó teme a Deus por nada? Ou ele teme a Deus porque você tem feito tudo por ele, tem protegido ele de tudo? Versículo 10. Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa? Ou seja, tu não fizeste um escudo, uma proteção sobre Jó, para que nada de ruim aconteça com ele e com sua família? E sobre tudo que ele tem por todos os lados, tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses aumentam na terra. Então, Satanás põe em dúvida aqui a lealdade de Jó para com Deus, a fidelidade de Jó para com Deus. Ele está dizendo aqui que é o seguinte: bom, Jó só te é leal e fiel porque tu tem protegido ele, porque tu tem feito tudo por ele. Então é só um negócio, a lealdade dele é só um negócio, é só um investimento. Ele te é leal porque você tem protegido, você colocou um escudo, você cercou a casa dele, a família dele, e não deixa nada de ruim acontecer com ele e com sua família, e faz ele prosperar e dar tudo o que ele quer, dar tudo o que ele pede. É por isso que ele te é leal. Somente por isso, é um negócio. Ele é leal a você, não é porque ele te ama, não é porque ele teme o Senhor, e sim porque ele é protegido pelo Senhor. Então ele põe em dúvida aqui a lealdade, a fidelidade e a fé de Jó em Deus. Ele diz que está dizendo aqui que Jó só é tudo isso por interesse. Por interesse. Versículo 11. Mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. Então ele está dizendo aqui, olha, ele só te é leal por interesse. Se você tirar tudo que ele tem, ele vai te amaldiçoar. Ele vai falar contra
ele vai te culpar por tudo. Então tira dele essa proteção, Deus. Tira a proteção que o Senhor colocou sobre ele e ele vai te amaldiçoar. Ele vai vai te culpar e vai falar isso na tua cara. Vai falar isso na tua cara. Então esta é a ideia de Satanás, que Jó só era leal a Deus e fiel a Deus por interesse, que se Deus tocasse em sua família, se Deus tocasse em seus bens e lhe tirasse tudo que ele possuía, Jó iria amaldiçoar a Deus. Jó iria amaldiçoar a Deus. Perfeito? Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva aí no nosso canal. Estamos começando mais a leitura de um livro magnífico, mais a leitura de um livro da Bíblia, da Palavra de Deus. Acabamos de começar a leitura do livro de Jó, uma história sensacional, uma história de superação, uma história de lealdade, de fidelidade, de resiliência. Jó foi um homem muito resiliente, ele encarou, ele superou todas as dificuldades, sem culpar ninguém por nada, sem criticar Deus, sem criticar ninguém por nada. Não é só criticar Deus, não é só culpar Deus, você não tem que culpar ninguém por nada, pois tudo que acontece na sua vida, tudo de bom e de ruim que acontece na sua vida, a culpa é só sua. A culpa é só tua, a culpa não é de ninguém, não é de Deus, não é do diabo, de Satanás, de quem quer que seja, do seu concorrente, do seu inimigo, do seu amigo. Não é de ninguém. A culpa de tudo que acontece na sua vida, de bom e de ruim, é só sua. E esta é a história de Jó, e a história de Jó descreve exatamente isso que eu estou falando. Entenda. A sua vida é só sua. Tudo de bom e de ruim que acontece na sua vida, a culpa é tua, porra. Então deixe seu like aí, pô. É de graça, não paga nada. Deixe seu like. Se inscreve aqui no seu canal para você me aguentar aí. Todos os dias às 5h29 da manhã você vai ter que me aturar aí, pô. Se inscreve aí no meu canal. Bom, vai me aturar se você quiser. Não precisa nem assistir, só se inscreve aí no canal aí. Vamos lá, continuando aqui. Então, foi versículo 11, agora o versículo 12. Então o Senhor disse a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder. Deus deu poder a Satanás. Satanás não pode fazer nada. Está em teu poder, somente sobre ele não estendas a tua mão. Então Satanás se foi da presença de Deus. Então Deus está dando aqui autoridade para que Satanás tire tudo que Jó tem. Você pode tirar tudo que Jó tem. Você só não pode tocar nele. Não pode deixar ele doente. Não pode matá-lo. Então pode tirar os bens dele. Mas em Jó você não pode tocar. Você pode tirar tudo que ele tem. Família, bens, terras, ouro, prata, riqueza, servos, rebanhos. Pode tirar tudo dele, mas não toca nele. Perfeito? Então Deus aqui deu autoridade a Satanás para que Satanás retirasse os bens de Jó. Então Satanás se foi da presença de Deus. Olha lá, foi lá cometer a maldade. Versículo 13. E houve um dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho. Então houve um dia, Satanás saiu da presença de Deus e foi lá cometer as maldades. Então houve um dia que seus filhos, os 10 filhos de Jó, 7 homens e 3 mulheres, estavam comendo na casa do irmão mais velho. Versículo 14. E veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles. Então veio um servo e disse a Jó: os bois estavam lavrando.
os bois de Jó, as jumentas de Jó, e as jumentas pastando junto a eles. E os sabeus, que era um outro povo, e os sabeus caíram sobre eles, e os levaram. Sim, eles mataram os servos, ou seja, este outro povo mataram os servos e levaram os bois e as jumentas de Jó. Sim, eles mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Então este é o primeiro mensageiro que vem contar a Jó que os bois e as jumentas de Jó e também os servos que pastoravam os rebanhos foram mortos. Então os bois e as jumentas foram levados pelos sabeus, outro povo. Versículo 16. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse, ou seja, chegou um segundo mensageiro, e disse a Jó: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para contar-te. Então, como foi dito, Satanás saiu da presença de Deus e foi fazer as maldades contra Jó. Deus é autoridade para Satanás tirar todos os bens e também a família de Jó. Mas Satanás só não podia tocar em Jó. Não podia lhe tirar a vida, também não podia lhe deixar doente. Então, tire todos os seus bens, mas não toque em Jó. Então, o segundo mensageiro veio dizer que as ovelhas e os servos foram mortos, porque Deus havia lançado, bolas de fogo. O fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Versículo 17. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse. Então está chegando aí o terceiro mensageiro. Então já chegou o terceiro mensageiro. Os caldeus, outro povo. Os caldeus formaram 3 bandos e caíram sobre os camelos e os carregaram, sim, e mataram os servos ao fio da espada. E só eu escapei para contar-te. Então o terceiro mensageiro veio dizer a Jó que os caldeus, ou seja, um outro povo, veio e também levou os camelos. Já levaram os rebanhos de ovelhas, já levaram o gado, Agora vieram e levaram também os camelos. Os camelos. Tudo isso feito com a autorização de Deus. E só eu escapei para contar-te. Então o terceiro mensageiro veio dizer que os caldeus levaram também os camelos. Ou seja, estão tirando todas as riquezas de Jó. Então já foram os bois, perfeito? Já foram os bois, as jumentas, as ovelhas, os camelos. Então todos os bens de Jó estão sendo retirados dele. Então, agora, versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse. E aí vem a maior paulada, para cima de Jó. Porque perder bois, ovelhas, perder jumentas, camelos, perder suas terras, suas posses, suas casas, até aí tudo bem. Mas agora vem a maior paulada para cima de Jó. Versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Então, como foi dito lá no começo, os 10 irmãos, os 7 homens e as 3 mulheres estavam reunidos na casa do irmão mais velho e estavam lá comendo e bebendo, como eles sempre faziam. Eles sempre se reuniam, os irmãos sempre se reuniam
na casa de um, ora na casa do outro, e eles bebiam e comiam e festejavam e se alegravam, tudo em paz, tudo em harmonia, todos eles viviam muito bem, eram irmãos unidos e viviam pacificamente. Não existiam contendas entre eles, porque todos seguiam os princípios e os mandamentos de Deus. E tinham como exemplo o pai, que era um homem justo, um homem leal, um homem fiel, um homem íntegro e temente a Deus. Então os 10 irmãos estavam reunidos na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo. Versículo 19. Eis que veio um grande vento do deserto, e atingiu os 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos. E só eu escapei para contar-te. Eis então que veio um vento forte do deserto, e atingiu os 4 cantos da casa, e derrubou a casa sobre os irmãos, e todos agora estão mortos. Todos estão mortos, ou seja, os 10 filhos de Jó agora estão mortos. Então Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os rebanhos, perdeu toda a sua riqueza. Versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Rasgar o manto, rasgar as vestes, era um sinal de protesto. Era um sinal de protesto. Quando alguma maldição recaía sobre alguém naquela época. E raspou a sua cabeça e prostrou-se em terra e adorou. Então Jó rasgou o seu manto e raspou sua cabeça, se prostrou sobre a terra e adorou, e orou, e adorou a Deus. E adorou a Deus. Qual o significado de Jó se prostrar sobre a terra e orar e adorar a Deus? Qual é o significado disso? O significado de tudo isso é que, mesmo você estando passando por uma tremenda dificuldade e recebendo uma notícia muito ruim, apenas agradeça. Apenas agradeça. Você, quando recebe uma notícia boa, você agradece. E quando você recebe uma notícia ruim, o que você vai fazer? Vai praguejar? Vai amaldiçoar? Vai reclamar? Vai criticar? Quando você recebe uma notícia ruim, você vai fazer o quê? O que você pode fazer? Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostrou-se em terra, e adorou. E disse Jó, versículo 21, Nu saí do útero de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Olha só que magnífico. Mesmo Jó, tendo perdido tudo, e principalmente seus filhos amados, Jó não amaldiçoou. Jó não reclamou. Jó não culpou Deus por nada. Ao contrário, ele se ajoelha e adora a Deus, e agradece a Deus. Por quê? Porque você deve sempre agradecer a Deus em tudo. Agradeça no muito, mas também agradeça no pouco. Por quê? Porque a vida, ela é cíclica. A vida, ela é cíclica. Ora você está por cima, ora você está por baixo. E por que você deve agradecer também quando você está por baixo? Porque você vai manter a energia positiva para a sua vida. Então,
Se você quer sair lá das profundezas, só tem uma maneira. Tem uma maneira de você sair lá de baixo, lá do fundo do poço, do buraco. É você aumentando a sua energia. É você aumentando a sua energia. Você tem que ter energia para você se impulsionar, para você subir. E quando estiver lá em cima, também agradeça. Agradeça. Porque se você deixa de agradecer quando você está lá em cima, é um sinal de vaidade. Você é uma pessoa vaidosa, você acha que você está por cima, como dizem, da carne seca. Você tem que saber que a vida ela é feita de vários fatores. Não é só o fator material, os recursos financeiros que você tem. Não, a vida não é só isso. Como já falei em outros vídeos, nossa vida aqui na Terra ela é composta de 3 energias básicas, 3 energias fundamentais, as quais você tem que trabalhar todas. Todas você precisa trabalhar. Você não pode renegar nenhuma. O mínimo que for, você não pode renegar nenhuma das 3. Porque se você renegar qualquer uma das 3, você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço. Então, as energias fundamentais para a nossa vida nossos campos de energia, na verdade, são seu corpo físico, ou seja, essa matéria que você pode pegar, palpar, beliscar, morder, fazer sei lá o quê. Você tem o seu corpo físico, você tem sua mente, que é a sua alma, e você tem a energia primordial de Deus, que é o Espírito. É o Espírito, que é o Espírito de Deus. Então, esses 3 campos de energia você precisa trabalhar. Seja de que forma for. Como que você trabalha seu corpo físico, por exemplo? Cuidando dele, tendo boa saúde, boa alimentação, praticando atividade física, seja ela qual for. Seja ela qual for, o simples fato de caminhar, Deus gosta de movimento. Você tem que se mexer, você não pode ficar o dia inteiro em cima de um sofá ou de uma cama com um controle remoto na mão e uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, comendo McDonald's e assistindo programas inúteis de televisão. Você não pode viver dessa maneira. Você está destruindo o seu templo, você está destruindo o templo de Deus. Por que é o templo de Deus? Em você. Porque a partícula de Deus, que é o Espírito de Deus, habita dentro de você, porra. E você é Deus, caramba. A partir do momento que você tem um Espírito divino dentro de você, então você faz parte de Deus. Você também é Deus. Então é assim que você trabalha o seu corpo físico. Boa alimentação, atividade física. Você tem que cuidar do seu corpo. O segundo campo de energia é a sua mente, a sua alma. É quem você é. E como é que você trabalha a sua mente, a sua alma? Com coisas boas, coisas positivas. Você levar para a sua mente e para a sua alma coisas boas. Coisas boas, entendeu? Boa leitura, lazer, diversão, viagens, cinema, teatro. Você ter uma vida cultural, uma vida ativa. Uma vida com coisas boas. E como é que você trabalha o espírito? Fazendo o bem. Fazendo o bem. Quando você faz o bem, você tomou alguma atitude, teve alguma atitude boa, fez bem a alguém, a uma outra pessoa, você obtém crédito. Você está em crédito com Deus. Você recebeu uma bênção de Deus, Deus te deu uma bênção. Ele usou você para fazer uma coisa boa, né? Você recebeu uma bênção de Deus, na verdade. Você ganhou alguma coisa boa de Deus. Você tem um débito.
Você tem um débito com Deus, então você tem que fazer um bem para alguém, para você pagar esse débito. Fez o bem para uma pessoa, fez o bem para alguma pessoa, pagou o débito que você tinha. Recebeu uma bênção, débito. Fez o bem, crédito. Fez o bem, crédito. Fez o mal, débito. Percebe? É assim que você trabalha a sua força espiritual. Então Jó aqui, o que ele fez? Por ele ser um homem muito resiliente, de muita fé e verdadeiramente acreditar em Deus, o que aconteceu com ele? Ele se prostrou em gratidão e não reclamou. O que ele disse, o que ele falou foi exatamente: Deus deu, Deus tirou. Tudo é dele, tudo é de Deus. Sua família, seus filhos não são seus. Não são seus. Por mais que você os tenham feito, os tenha gerado, mas você gerou somente a semente de Deus. Então a vida deles não é sua. A vida deles pertence a Deus. Então Jó, ele não reclamou com Deus, ele não criticou Deus por nada. Ao contrário, ele orou, olha só, e adorou a Deus. Ele se prostrou no solo, orou e adorou a Deus. Porque criticar, amaldiçoar, reclamar, todo esse tipo de coisa, julgar, condenar, tudo isso é maldição, tudo isso é coisa ruim. A pessoa que vive de criticar, de condenar, de julgar, de amaldiçoar, de culpar os outros por tudo, só está atraindo maldições para a sua própria vida. Então Jó, por saber disso, o que ele fez? Ele orou. Fez a sua queixa, fez tudo bem, sem problema. Mas ele orou, ele abençoou. Ele adorou a Deus, não reclamou nada. Deus deu, Deus tirou. É assim que é. Então, versículo, ou seja, ele diz aqui, né? Nu saí do útero de minha mãe e nu retornarei para lá. Você veio sem nada e você volta sem nada. Nem sua roupa do corpo você pode levar. O Senhor o deu, o Senhor me deu, o Senhor tirou, o Senhor me tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Então, em vez dele amaldiçoar a Deus, como o diabo queria, como Satanás queria, olha, tira tudo que ele tem, tira os bens dele, tira as riquezas dele, tira o ouro, tira a prata, tira as terras, tira os rebanhos dele, ele vai te amaldiçoar. Não, em vez disso, o que Jó fez? Jó abençoou a Deus. Deus tira, e eu estou abençoando, eu estou agradecendo. Estou agradecendo. Versículo 22, o último versículo aqui do nosso primeiro capítulo. Nossa, que sensacional. É muita sabedoria, é muito entendimento. E você, a cada dia que passa, a sua mente vai se expandindo, vai se abrindo, a luz vai entrando, né? As trevas vão saindo, a sua cabeça vai ficando iluminada e a mensagem vem. E a mensagem vem, as palavras vêm facilmente, porque tudo é de Deus, tudo é dele. E olha só, já chegamos aqui no versículo 22, o último versículo aqui do nosso capítulo. Em tudo isto, Jó não pecou, nem culpou Deus de maneira tola, ele não culpou Deus por nada. O homem íntegro, o homem de sabedoria, o homem de entendimento, o homem justo, ele não culpa ninguém por nada, nada que acontece na vida dele. Nada. Somente o tolo é capaz de fazer isso. Somente o tolo culpa os outros pelas coisas que acontecem em sua própria vida.
Então este foi o último versículo aqui do nosso capítulo, do primeiro capítulo do livro de Jó, mais um livro de muita sabedoria, uma história formidável. Então, para você que ficou aí com a gente até o final, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Que você tenha vida plena, próspera, alegre e feliz em todos os sentidos. Nosso compromisso é com você amanhã novamente, bem cedinho, às 5h29 da manhã. Estaremos lendo e comentando mais um capítulo da Bíblia Sagrada, mais um capítulo do livro de Jó. E vamos juntos adquirindo sabedoria, vamos juntos evoluindo, crescendo na vida, porque a vida nunca para de evoluir. O mundo está evoluindo, o universo está evoluindo, então por que você está parado? Cresça e evolua também. Então que Deus abençoe a vida de todos, façam todos um excepcional dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ser ruim é você. Então faça como Jó, não reclame, não culpe ninguém, não culpe a Deus por nada. Quando estiver bem, agradeça, mas quando estiver ruim, agradeça também, porque a vida é cíclica. E aquele que está em cima, ora pode estar embaixo, e aquele que está embaixo, ora pode estar em cima. Então, se puder aí contribuir com o nosso trabalho, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Que Deus abençoe a vida de todos e até amanhã, se assim Deus quiser.